Alô, gente querida, que sempre nos acompanha no Momento Lobo da Costa. Estamos novamente aqui com vocês para mais um episódio. E esse episódio é muito especial. Ele é sobre o sarau do dia 17 de abril de 2026, em que vocês estiveram presentes, em que disseram ou interpretaram um poema, confraternizaram conosco, ouviram uma maravilhosa música. Então, é esse sarau que foi o segundo do ano que nós vamos agora conversar. Bem, como vocês já sabem, o sarau é sempre uma festa. E uma festa que relembra aqueles saraus do século XIX, em que o nosso Francisco sempre frequentava, a Elvira também. Então, aqueles saraus, e como é que eles eram feitos? Eles eram feitos na casa geralmente de um rico proprietário ou charqueador, como era o caso do pai da Elvira, né? Lá eles faziam saraus e convidavam, inclusive, o nosso querido Lobo da Costa para declamar, né? Para tocar. Ele tocava também piano. Então, o nosso sarau é embasado nesse tipo de festa. Então, ele tem 3 partes bem diferentes. Ou seja, primeiro, uma maravilhosa música, e essa música foi a cargo do nosso querido e super talentoso maestro, tenor, né? Nosso diretor, João Ferreira Filho. Então, o nosso querido diretor apresentou 3 lindas músicas. Então, vamos ouvi-las agora, seguindo uma ordem. Primeiro, Amor de Índio, linda, maravilhosa canção. Depois, Beatriz, especial. E, por último, Canção da América. Vamos ouvir e ver. É uma das letras que fala muito desse meu pós-operatório, que fala do amor simples, o amor puro, que é amor de índio. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo o cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar. Tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrelas caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser tudo. Todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta horizontes, o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar,
no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir teu calor e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado, todo amor é sagrado, todo amor é sagrado, sim. Aqui vou para outra canção que tem nos dado um pouco de dor de cabeça para mim e para o Álvaro, porque é uma música extremamente complexa dentro desse repertório e que, mas ao mesmo tempo, ela é muito fascinante, e eu vou executar para vocês Beatriz. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz, se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel. E se eu pudesse entrar na sua vida, olha, será que é de louça? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz, se ela mora num arranha-céu, e se as paredes são feitas de giz, e se ela chora num quarto de hotel. E se eu pudesse entrar na sua vida, sim, me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão. Pra sempre é sempre por um triz. Diz quantos desastres tem na minha mão. Diz se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a sina da atriz? Se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis, e se um arcanjo passar seu chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida?
Eu tenho que falar de uma canção do Milton, que se eu cantar coisas do Milton, eu tenho que cantar. Certa vez o maestro Sérgio Sisto organizou aqui com Música pela Música um concerto chamado Canto Brasileiro. E nesse canto brasileiro tinha grandes clássicos da música brasileira. E eu me lembro que o Sérgio perguntou para mim: tu te anima a cantar essa música? Eu disse: me animo. E aí eu arranhava um pouquinho de violão e ele disse: tá, e tu pode tocar? Ah, posso tocar. Só que aí chegou na hora, eu não sabia nada da música. E além de não saber nada da música, ela era dificílima de tocar no violão. E aí no final essa música não saiu no concerto. E seria uma grande estreia para mim com Música pela Música, porque eu não tinha feito não tinha feito ainda uma participação muito grande com orquestra, com coro, enfim, né? Mas eu fiquei com aquele sentimento de não cantar e é uma canção que toca muito meu coração muito antes disso, né? Mas esse concerto foi em 2001, se não me falha a memória, ou seja, um quarto de século, né? Há 25 anos. E essa canção ela já vem comigo há muito tempo e cada vez mais, quando a gente vai ganhando uma certa idade, vai sentindo que essa verdade dessa canção, ela se faz presente em poucos. E a sinceridade dessa relação que o Milton retratou nessa música é daquelas pessoas que eu digo que são mais que família, que são aquelas pessoas que a gente escolhe para ser a nossa partilha do dia a dia, que é o amigo. O amigo é aquela família que a gente escolhe. Meu pai dizia, né? Joãozão, que ele me chamava de Joãozão, né? Mãe tu não escolhe, pai tu não escolhe, é onde tu veio, irmão tu não escolhe, amigo e a pessoa que tu vai ficar o resto da vida, tu escolhe. E é a grande verdade. E eu sou muito abençoado, né? Então, a todos que nesse período oraram por mim, que eu recebi muitas orações via WhatsApp, via Instagram, meus alunos, amigos de todos os lugares, grupos de oração, enfim, que são esses amigos em Deus, eu dedico Canção da América, que é essa declaração de amor à amizade de Milton Nascimento. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não. Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier,
Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Então, gente querida, gostaram das nossas músicas lindas, melodiosas, especiais? Então, agora vamos passar para a segunda parte do nosso sarau, que é a parte dos poemas. Então, nós apresentamos aqui vários poetas, poetisas, que vão interpretar poemas autorais ou não. Então, vamos começar. A primeira pessoa a interpretar um poema que é sempre autoral, quem é? Quem é ele? É aquele que, vocês já sabem, nunca precisa de microfone, porque tem um vozeirão, né? E que sempre compõe lindos poemas, especialmente para o nosso sarau. Então, vocês já devem saber que é o nosso querido Mário Eugênio Batti. Agora, com vocês. Mundo em guerra, o poeta e a inspiração. Apesar do mundo, com gratidão por certo, eu viverei amanhã. Escrever ao som erudito, meditação de Thaís. Outra história está mais do que na hora. Mas, ao delinear poemas, meu coração vacila. Busco no moderno estilizadas sugestões. Procuro, mas não acho nada não. Principalmente com as românticas intenções. Até porque os temas oferecidos pelo mundo, alguns até imundos, são baseados em interesses escusos, ilusórios, requerem certidão de qualidade e até efeito compulsório. Ora, onde se viu? Sem resolver esta equação, não vejo na escuridão como encontrar a minha inspiração. Coloco desta forma, pois além do mais, personagens e notícias atuais que dizem que até é culpa do sistema. O mundo frutifica entre irmãos, sistemáticas e severas, trépidas confusões. Mas não ignoremos, vigio, pois se depender dele neste emaranhado de órbitas, embora conheça até o lado escuro, mas sem a clássica sonata da lua,
no espaço, em meio à chuva de meteoros, nos perderemos. Navegar é preciso, mas meio à poeira cósmica de informações, viver não é preciso. Então procuro ver o que, apesar dos obstáculos, ainda existe pelo menos dentro de mim, pois fora, meu Deus, é o fim. Vasculho o que restou e resiste em meu íntimo, enfim, o que persiste. Encontrei Carlinda, Zelinda e Linda, Lucas, Manélio e Olinda, não encontrei ainda uma Jurema para salvar-me destas algemas. Que pena, pois sem poemas e lavanda de alfazema me provocam profundos edemas. Queria, na verdade, abaixo da sombra da magnólia, como Francisco, sem que na casaca dos pardais caia cisco, a Praça da República a comentar sem choro, sem dor, o episódio do santo que balançou no andor. Se assim não for, o jeito na memória é buscar também Elvira. Quem sabe, mudando de tema, até a sorte vira. Só assim fujo desses viciosos e complexos esquemas. Aceitaria assim, nesse ritmo, desde que não tivesse o tal algoritmo. Não quero conjunto de regras, evidências ou saber de fórmulas lógicas e razão. Para mim são epidêmicas, pois não as entendo, além de me exigir caução. Por favor, só quero poetizar, criar, devanear sem regras. Quero estar solto ao vento, impulsionado evidentemente, suavemente pelo tempo. Ainda que o coração sofra, eu aguento. Mas entre uma e outra pura dose, meio a nuvens, ventos e eventos, mexo com os meus sentimentos e novamente me aborreço. E até nas estrelas eu tropeço, com uma pena na mão, viro tinteiro, rosto cai sobre o papel. Enfim, ali adormeço por inteiro. Acordo com óculos manchado, embaçado, virou punho e alma, e expiro pelos pecados manchados. Num passo de um mero mata-borrão, esse é o preço pelo tropeço do meu coração. Mas, no uso do discernimento, concluo que tudo eu não mereça. Nada me faz o mundo que loucuras eu lhe obedeça. Ali estão os sentimentos mascarados, o equilíbrio cristão, ético e moral machucados. No mundo dos sonhos, universo sem pecados, pode ser que tenha outros achados. Não tenho dor de estimação, desculpa a explosão. Portanto, o mundo que vá lamber sabão, importa que das mágoas, vá lamber sabão, eu esvazio meu coração. Então, sóbrio e consciente, sim é sim, não é não. Foi o que na montanha ele disse no sermão. Meu irmão, põe na mente a realidade de Deus, não mente pra gente. Por fim, declaro, eu não desisto, mas por hoje de aborrecimentos,
Chega, chega! Não mais insisto. Vou deixando assim, com as devidas desculpas pelas culpas. E a revolta que brota também pela culpa do verbo que a solta. Lembrem, a raiva é um castigo só para quem tem. Isso eu sei. Dói, e como dói, pois também nos fere, corrói e até destrói. Enfim, que o poder das boas palavras, pensamentos e obras curem-me, que novos caminhos edifiquem-me, e poder cantar, eu viverei amanhã. Quando da volta, não mais insistirei. Querem saber por quê? Somente na poesia, na música pela graça de Deus Pai, no amor é que eu e a inspiração, felizes amanhã, viveremos em voo de condor. Muito obrigado. Então, lindo poema, gostaram? Depois do nosso querido Mário Batti, só podemos chamar a nossa adorada e muito querida, que é a amada do Batti, que é a Cleusa Bastos Gonçalves. A Cleusa também nos trouxe um poema autoral e muito legal. E ela encena bem, porque ela já, inclusive, já participou de teatro. Então, agora, com a nossa querida Cleusa, o seu poema. Acho que agora deu. Então, gente, novamente aqui, coisa boa. Sabe, esse lugar exala uma energia, uma coisa boa. E com a presença de vocês, ainda a coisa fica melhor, né? Verdade. Porque aqui só se fala de poesia, de música, de coisa boa. Não temos mais revolta. Aqui a gente põe toda ela para fora, não é mesmo? É isso aí, né, Mari? A gente bota os sentimentos para fora através da poesia. Então, hoje eu trago para vocês uma poesia que se chama assim: Primavera do Amor, de minha autoria. Quando somos jovens, as estações do calor nos surpreende, de repente, a primavera do amor. Muita flor, muita alegria nos cativa o coração. Aroma, doce perfume nos ativa a emoção. Passa o tempo, passam uns dias, anos virão para florir, colorindo a nossa vida com a alegria de existir. O verão já terminou, o outono começou. Muita chuva, muito vento entristece o pensamento. Quando o sol nos ilumina, clareando a imensidão, a vida não se termina numa noite de verão. A primavera sorrindo se espalha
jardim florindo, aquecendo o coração. Eu quero falar agora sobre nosso interior. Faça sol ou faça chuva, aqui haverá calor. O sentimento que aquece enobrece o meu viver. É primavera que nasce, me impedindo de sofrer. Minha alegria é tão grande, não há lugar para dor. Sempre o sol aqui se expande, muitos sorrisos e amor. A terceira a apresentar é alguém que também é minha colega lá no IFSU Campus Pelotas e que já fez várias viagens à Índia. Se não me falha a memória, 14 viagens à Índia. Casou com um indiano. Tem um livro que ela fez especialmente das suas viagens, que vale a pena dar uma olhada, que é a querida poetisa Nara Miller. Agora, com vocês. Boa noite a todos. Espero que estejam curtindo essa noite de sarau. E hoje eu vou ler um poema meu novo. Todo mundo me ouve bem? Todo mundo me ouve bem? Esse poema ele vai fazer parte de uma antologia que vai ser lançada na Feira do Livro de Santa Maria desse ano. E é de um grupo de Santa Maria que criou, o nome da antologia se chama Constelações. Então, criei essa semana o poema. Na constelação da existência, caminhamos sobre elas, as estrelas. Uma constelação a nos materializar, pois dizem que somos feitos das poeiras deste incrível retrato noturno, como se precisássemos lembrar o passado que nos trouxe exatamente até este momento oportuno, só esperando para ser honrado, para podermos viver o momento e nos permitirmos co-criar. São imagens irreais o que percebemos, sombras de um pretérito, que ninguém faz inquérito, só observa e aprecia, sem julgamento em demasia. Também mostrando que é uma ilusão que vemos, o que nunca mostra a verdade sobre para onde iremos. Como reconhecer ainda mais a presença de constelações em nossas vidas? Nas nossas famílias, nossa primeira constelação. Ideias originadas em profusão. Trocas muitas vezes bem-vindas. Depois, reconhecer que nosso círculo de atuação nos faz e traz guarida. Também nos trazendo e levando informação em caminhos de existir, de ida e vinda, mostrando que o passado importa e o que não comporta da existência sentida como torta sempre vai bater a nossa porta. Depois da Nara, nós vamos ter alguém que também está conosco há já algum bom tempo e que não falta a nenhum dos nossos saraus. Eu sei que ela gosta bastante e também produz poemas autorais. E dessa vez eu sei que ela produziu homenageando o aniversário da sua mãe. Ela é a querida Carmen Gamino.
Com vocês agora. Hoje é um domingo especial, aniversário de Rita Gamino, nossa mãe sensacional, mulher empreendedora, forte e carinhosa, semelhante a ela, não tem igual. Hoje, com 96 anos, caça palavras, lê e faz crochê. Ela é especial. Gratidão a Deus por ter colocado em nossas vidas, nossa mãe maravilhosa, e por tantas graças recebidas. Obrigada. Agora é a vez da nossa querida presidente do CLIP, nossa co-irmã, né? Essa instituição maravilhosa que nos acompanha, já nos acompanhou no nosso seminário internacional da Academia Sul-Brasileira de Letras e nos acompanha sempre. Ela é fabulosa naquilo que faz, que é a nossa querida Helena, ou melhor, Helena Heloísa Mangiorani. Com vocês. Esse poema faz parte de uma antologia, Folhas de Outono, mas eu não tenho mais nenhum exemplar, tá? Então, certo? Sim. Já que se fala tanto em amor, eu só vejo casais amorosos aqui, então eu vou ler Milagre do Amor. Um disco solitário na vitrola, lembranças, saudade, janelas abertas, ar sufocante, prenúncio de tempestade. Apenas o relógio irritante marcando as horas sem fim. Virou-se igual uma ninfa, seio desnudo, alvo e brilhante, mamilos salpicados de suor que escorre lento, sem pressa, à espera de alguém, talvez, ou cansado da própria espera. Sobre o colo alvo e molhado, mãos deslizam febris ao encontro do cálice sagrado. Quentes, ardentes, ansiosas, trêmulas, ali permanece. O pensamento longe se esvai. Meu rei, meu dono, sou tua. Diamantes, rubis, pérolas, ou até mesmo a distante lua, nada significam sem o teu calor. Vem, preciso do teu corpo. Sacia minha fome de amor. A música para. Eis o amado. A cruel espera chega ao fim. No leito, entre os alvos lençóis, o amor transborda. Clímax. A atmosfera cintila com 1000 sóis. Os dois sucumbem. Êxtase, enfim. Obrigada. Gostaram do que a Helena falou? Eu adorei. Agora, então, vamos chamar alguém muito especial, que veio de um outro país, que nasceu em Montevidéu e que habla espanhol e que tem já uma residência aqui em Pelotas e mantém a sua outra em Montevidéu. Ela agora está com uma coleção Tesori, que são lindas porcelanas, e ela vende essas porcelanas maravilhosas de vários séculos, especialíssimas, que vale a pena olhar. Vocês vão se encantar se olharem. Então, quem é essa querida pessoa, minha amiga? É a querida Sandra Figueroa. A Sandra também escreve e escreveu especialmente para nós algo que é um poema meio prosa sobre o jardim inglês. Ela fez uma comparação entre o jardim inglês com o nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, especialmente no seu sarau,
e na parte dos seus poemas. O jardim inglês é aquele que ele é totalmente organizado, preparado, e ele não deve demonstrar que foi assim feito, organizado, preparado. Então, eles fazem uma organização perfeita, de forma que a pessoa que olhe adore as cores e flores e acha até que elas nasceram assim, mas não, elas foram delicadamente ali plantadas e projetadas para aquilo. E ela disse que a jardineira desse jardim inglês, o jardim inglês, portanto, somos todos nós, não é? Que estamos nos poemas, nos saraus, e a jardineira dele, ela disse que seria eu que estou apresentando vocês, que são as flores lindas do nosso jardim. Então, agora é com vocês, a nossa querida Sandra, com seu jardim inglês. Outra vez, eu espero que puedan entender. Esta vez escribí en portugués, traduje, ¿no? O que escribí. Y se trata de qué cosa me hace sentir a mí o me hace pensar este sarao, la propia instancia del sarao. Entonces escribí algo para devolver, para presentar a todos los miembros del sarao loviano, ¿sí? Eu preguntei, que coisa é para mim o sarao loviano? E a imagem que a me vino é a imagem do jardim inglês. E agora vou explicar por que para mim assemelha um jardim inglês. Conhecem esse jardim inglês com florestilhas mais sencillas, mais ricas, que tem seu recanto, que tem sua florcita pequena, sua flor de color, que é variada. Bueno, para mim, o sarau é... Depois da Sandra, dessa maravilha de analogia que ela nos fez, obrigada, Sandra, vamos passar por um outro colega meu. Este colega de longos anos, lá do IFSU Campus Pelotas, também é poeta, também nos acompanha há muitos anos no nossos saraus, e é o Paulo Eugênio Castro. Ele sempre traz em poesia alguma novidade. Vamos ouvir. Boa noite a todos. Esse meu poema de hoje, que eu vou apresentar, ele me surgiu de inquietações, ele me surgiu de cismando assim, entre razão e emoção. Isso em todas as nossas relações nós usamos esses sentimentos, né? Razão, emoção, as relações com os filhos em casa, eu devia ter sido mais racional, eu fui muito emotiva, eu facilitei, esse tipo de inquietação assim. Então eu digo, eu vou transformar em poesia. Coloquei uma roupagem poética, né? E dei o nome de Cabeça e Coração. Cabeça e Coração. A cabeça é matemática e o coração filosofia. O raciocínio faz o cálculo e a emoção faz poesia. A mente não perdoa e o coração releva. A razão é dura e a emoção é madura. A cabeça sabe mandar e o coração sabe obedecer. A razão é o patrão e a emoção é o peão.
A razão clareia a emoção em 2 taças de vinho. Não tem regras esse jogo de amor à beira do fogo. A emoção vê pôr do sol, a razão vê orçamento. O coração quer mãos dadas e a cabeça quer contas pagas. A mente fala grosso e não muda seu tom. A emoção fala fino e usa espelhinho e batom. Então, gostaram da Sandra? Eu amei. Agora, a próxima poetisa é de origem estrangeira. Ela fala italiano e é a querida Maria Teresa Girão, que representa, juntamente com o presidente Moraci de Castro Rita, a Associação Italiana de Pelotas. Então, a Teresa, que já foi entrevistada aqui no Momento Lobo da Costa, que adora os nossos saraus, vai agora apresentar para vocês um seu poema. A vida, algumas vezes, se mostra cruel. Seu antagonismo, a célula máter, insensível, arredia, parece não entender singelos sinais de harmonia. As suas arestas, feridas abertas, em estamparias de diferentes tons, suas cores, apenas amores. Na composição dos afetos, o mundo diverso são fatos do dia a dia. Haverá o segundo ato? E quantas necessárias cenas na peça teatral, atores do nosso enredo, papéis distribuídos da criação, necessários ajustes para a evolução, ou então a próxima incumbência mais exigente em livre-arbítrio e reflexão. Depois da nossa querida poetisa italiana, vamos chamar uma diretora do nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, que, além de escrever muito bem lindas poesias, é uma artesã espetacular. Ela faz coisas brilhantes. Inclusive, foi ela que fez a nossa bandeira do Instituto Francisco Lobo da Costa. Quem é ela? É a nossa querida Áurea Pimenta Silva. E ela vai declamar um poema autoral. Com vocês, Áurea. Nenhum muro, porque carrega o abismo na mão. Seus olhos guardam o que não cabe no silêncio ou na multidão. O gesto que nunca se sabe, a lágrima sem explicação. Ele colhe as horas quebradas como quem recolhe cristais ao chão. Tece frases com as madrugadas, pérolas de um tempo que não foi em vão. Não escreve para ser lido, mas para existir sem se perder. No papel deixa um sopro contido, que só vive quando alguém lê. E assim, feito chama que dança no escuro do próprio olhar, o poeta morre na esperança de em cada verso um novo despertar. Obrigada. Depois da Áurea, vamos chamar outra diretora do nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, que também escreve muito bem e também é dada às atividades manuais, etc., que é a nossa querida Eva Crochemor. Agora é com vocês. Ao passeio dos
da nave lá na Lua. Tá? E isso me motivou até, embalado pelo colega lá aqui, a desengavetar um poema que eu havia escrito sobre esse tema. Se chama Sapiens Sapiens. O homem sabe o que sabe, anda cheio de vanglória. Atende sua voz perversa, põe um preço na história. Sua genial inteligência lhe a torna artificial. Sensacional sua mente, terceirizando sua culpa, protagonista desastres, enchente levando gente em avalanche geleira, catástrofes vêm num repente. Ele não é um robô, mas robotiza seu mundo. Geme o filho, geme a mãe, natureza em agonia. Fome, miséria e dor, veneno mortal à revelia. Torna a terra inabitável. Cogita morar na lua. Cogita morar na lua. Quizá encontrará um lugar para pobres, imigrantes, animais abandonados e moradores de rua. Homo sapiens sapiens, o que pretendes fazer antes de ires para a lua? Que tal corrigir-se o que erra? Resgata-te enquanto humano e reconstrói esta terra. Agora eu estou apresentando só os diretores do nosso instituto e vou apresentar mais uma. Quem é ela? É a nossa poetisa Eleida Costa, que é casada com outro poeta também muito bom. E agora é com vocês, a querida Eleida. Eu escrevi uma poesia por conta da Páscoa, então eu vou ler para vocês. Páscoa chega em manso alento, feito luz no coração, renovando o sentimento de esperança e redenção. No silêncio da alvorada há um canto a florescer, vida nova anunciada no milagre de viver. É tempo de recomeço, de perdoar e abraçar, de aliviar todo o peso que a alma insiste em guardar. Como Cristo ressurgindo, vence a dor, rompe o céu, mostra ao mundo comovido que o amor nos leva ao céu. Que esta data tão singela nos ensine com fervor que a vida é chama bela, acesa pelo amor. Como eu já disse, depois da Eleida vem o seu esposo, que é um ótimo poeta, sempre compondo, sempre visualizando e vislumbrando coisas lindas em poemas, que nós temos, e ele é o nosso tesoureiro, que é o Jairo Costa. Com vocês. Aqui convidei, eu sou o delegado da União Brasileira de Trovadores aqui de Pelotas. Aqui hoje estamos a Eva, a Carmen, a Áurea, a Leila, algumas do nosso grupo. Quem tiver interesse, gostar de fazer trova, é só me procurar aqui. Tem concursos nacionais, internacionais, a gente pode participar de trovas e ganhar certificados, etc. Eu sempre procuro um tema atual, né? Então hoje eu procurei a data de Tiradentes, né? Então, já que o feriado está aí, Tiradentes, né? Então escrevi isso, Tiradentes, a chama da liberdade. No sertão da nossa história, ecoa um grito potente de um homem simples, valente, que lutou pela vitória. Na memória de sua glória, nunca há de se apagar, pois ousou se levantar contra o jugo do opressor. Foi Marte, foi sonhador, liberdade quis plantar. Tiradentes, homem destemido, de coragem verdadeira, enfrentou a vida inteira um sistema corrompido. Por um Brasil mais unido,
sem correntes nem prisão. Levantou sua missão com ardor no coração. Pagou caro a rebelião com a própria execução. Natal em confidência, sonharam com uma nova era. Minas ardia em quimera de justiça e independência. Mas a dura consequência veio em forma de sentença. E a cruel intolerância fez calar sua voz forte, transformando sua morte em símbolo de esperança. Hoje o povo reconhece seu valor e seu legado, pois aquele condenado virou luz que não se esquece. Cada vez que o sol amanhece, surge a mesma inspiração de lutar com retidão, sem temer o opressor, pois vive no sonhador a chama da libertação. E hoje nós tivemos a grata surpresa, e muito interessante, de termos 2 novos integrantes desta parte de poemas que estão estreando na sua interpretação. O primeiro deles, e que agora vamos chamar, que está estreando no sarau, estreando na interpretação de poemas, é Eduardo Canaã. Com vocês. Para não ler o livro, né, que a letra é muito miúda, eu imprimi uma letrinha um pouquinho maior. O tema do poema é a verdade, e o título é uma pergunta: será verdade? Tantas verdades são quantas cabem ao que convém sem magoar ninguém. Verdades maiores, cobertas de razão, argumentos usados, autoritárias de ocasião. Verdades menores, coisas justas e certas, frágeis assertivas, umas veladas, outras abertas. A minha verdade, bagagem de vida, alento à idade, uma obra construída. A tua, em particular, traz dúvidas e certezas. Tão humano viver, a alma sempre presas. A nossa verdade comum, justo brilho e afeição, cura nossa contradição, converte nós dois em um. E como eu já disse, há 2 que estrearam. Então, o segundo vem lá do clipe e é muito endossado pela nossa querida Helena. Ele é especial também, que é o João Diego Costa. E com vocês agora. O poema que eu irei declamar hoje é de minha autoria. A felicidade bate à porta. Receba a dádiva da vida com gratidão. Não te preocupes se ela te deixa cicatrizes, porque é indubitável que elas existirão. Portanto, não sejamos fugazes em sermos felizes. A vida é recheada de felicidade. Talvez não seja tão bom ser estoico, mas uma coisa afirmo com a sua idade: a assiduidade é bem melhor do que ser paranoico. No mundo já existem muitos hedonistas. Todos só buscam prazeres e conquistas e se esquecem do que realmente importa, é que a felicidade muitas vezes bate à porta. Bate à porta e tu não queres abrir. Tens receio de ser feliz? Abra e vamos descobrir. Pronto, alcançaste a maior de todas as bem-aventuranças. Aproveita bem, pois para alguns já não tem mais esperanças. Eu vou falar uma poesia
que chama-se Soneto. Interessante, não? Então vamos lá. Mas eu tenho que botar os olhos. Descontrair, vocês ficam muito sérios aí, uma seriedade. Eu quero vê-los rir, sorrir. Olha, a vida é bela, gente, por favor. Então vamos lá, soneto. Os anos têm passado em inconstante turbilhão, conquistas e perdas, perdas e conquistas. É bem possível que em meio a tanta dissensão tenham parecido meus desejos mais idealistas. Talvez eu não tenha mais essa fragrância juvenil de outrora, nem aquela antiga calma. Talvez não carregue o ingênuo olhar da infância ou a amplitude do céu no espelho da alma. Nada esperei, nada pedi. É bem verdade, no entanto, que nas horas de maior desatino sofri, penei, chorei pela equidade. Porém, se a felicidade faz-se de venturas fugidias, tem sido complacente o meu destino, pois volta a encher de sonhos minhas mãos vazias. Muito bem. Então, gente querida, vocês gostaram da nossa segunda parte do sarau? Esta segunda parte é linda, porque são poemas, e todos os poemas sempre adoçam e enriquecem a nossa alma, que nem a música. Então, a primeira e a segunda parte se compõem e ajudam a nos manter de bom humor, mais leves, mais felizes. E vamos passar para a última parte do nosso sarau, que é a confraternização. Eu sempre digo que confraternizar é algo extremamente importante. Por quê? Porque ali nós conhecemos novas pessoas que vieram ao sarau pela primeira vez. Nós fizemos novas amizades, encontramos outras que não víamos há mais tempo, e também é uma maneira de nos encontrarmos com aqueles nossos amigos do diário, etc., para, com eles, além de conversarmos, ainda degustarmos algumas coisinhas especiais que o Instituto, através de mim e dos seus demais diretores, fazemos especialmente para você. Então, nesse nosso sarau, nós oferecemos alguns salgadinhos, docinhos, refrigerantes, para que, motivados também pela degustação, a gente possa conversar, tirar fotos, enfim, acabar esta noite de sarau num estado muito alegre e feliz. E agora vocês vão ver algumas fotos desta confraternização. Então, gente querida, eu gostaria de agradecer a algumas pessoas que estiveram conosco neste lindo sarau, especialmente ao meu amigo Flávio Carril, que sempre nos acompanha no sarau, que nos traz para o sarau lindas pessoas, e que também já foi 2 vezes Papai Noel no nosso sarau, em 2 anos. Um maravilhoso Papai Noel, se vocês quiserem olhar, está lá no episódio do Natal de 2025 e 2024. Lindo foi o Natal.
Então, Flávio, obrigada por estar sempre conosco, obrigada pelos salgadinhos que ele, como chefe, faz e prepara maravilhosamente bem. E obrigada também por ter me indicado para lá conversar com o João Berneira no Papo de Barbearia, que foi um programa maravilhoso deste canal, né, que o João Berneira e o Marcelo Porto têm já há 15 anos e que fazem entrevistas ótimas, e eu agradeço a minha entrevista, e essa entrevista me propiciou a receber o troféu Voz em Ação, que será numa cerimônia lá na Associação Italiana, no dia 15 de maio. Agradeço, estou muito honrada com o convite e realmente estarei lá no dia 15 de maio, num jantar e recebendo o troféu. Obrigada, João Berneira, que compareceu ao nosso sarau com a sua família. Obrigado, Marcelo Porto, pela indicação. E vamos ver mais algumas fotos importantes desse sarau. Por exemplo, com a querida Beth, que ela é um amor de pessoa e que nos acompanha sempre nos nossos saraus, e dessa vez ela estava conosco. Também vou agradecer as pessoas lindas e queridas que o nosso Flávio Carril trouxe, e a todos aqueles que estão sempre conosco. Agora vocês vão ver uma foto. Então, por aqui ficamos. Agradeço a audiência. Não se esqueçam de dialogar conosco, colocando alguma sugestão, inclusive também falando se querem ver o que, e a gente vai tentar fazer para vocês. Então, gente querida, obrigada mais uma vez pela audiência. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Beijão.